A Ebrain foi até Nova York na 4ª edição do Latin America GRI. Estiveram presentes cerca de 400 líderes com atuação no mercado imobiliário e conversamos com alguns deles para compartilharem suas experiências. Vem com a gente! Meu nome é Carlos Gerdau Johann Peter. Eu estou no ramo da construção, incorporação e desenvolvimento imobiliário há 16 anos. E eu tenho duas linhas de negócio fundamentalmente. Uma empresa chamada Domus Populi, que é focada em habitação popular, Minha Casa Minha Vida faixa 2, fundamentalmente olhando o interior de São Paulo. Hoje analisando já alternativas no sul do Brasil, Porto Alegre e no centro-oeste, mas com foco de projetos então de baixa renda, ou Minha Casa Minha Vida. A outra linha de negócio que eu tenho são desenvolvimentos imobiliários de grandes estruturas. Então, eu estou em 2 projetos e analisando outros ainda, onde nós fazemos o desenvolvimento imobiliário com uma visão de ocupação. São projetos grandes, um é de 350 hectares, o outro é ainda maior que isso em Santa Catarina. E esses desenvolvimentos, eles visam uma integração da ideia do condomínio tradicional ou um loteamento aberto, enfim, com um desenvolvimento urbano, com o desenvolvimento de prédios residenciais, comerciais. Então, o foco desses desenvolvimentos, ele é muito focado nas pessoas, né? Ele é focado numa calçada, no jardim, no espaço, no comércio de rua, no café, na acessibilidade. E existe toda uma conceituação, então, voltada para pessoas, que é uma tendência que vem crescendo muito nos últimos anos, em oposição a um desenho mais voltado ao automóvel e à mobilidade de meios de transporte mais intensos. Então, no fundo, assim, diminui o espaço do automóvel e aumenta o espaço da calçada, do jardim e das pessoas, né? Essa integração de ambientes, ela vem sendo desenhada. Nós temos o Prado, em Porto Alegre, que já está lançado. É um loteamento de 270 lotes de alto padrão. E nós temos o Prado Cidadela, que é toda uma rua onde nós vamos ter vários prédios, de novo com um mix de residencial e comercial. Dentro desse projeto, isso são 100 hectares, é um projeto de médio e longo prazo. Dentro desse projeto nós já temos a sorte de ter uma das melhores escolas do Rio Grande do Sul. O Sinodal já começou as obras e está desenvolvendo a sua estrutura e vai funcionar em fevereiro de 2021. Menos de 2 anos nós vamos ter uma escola funcionando nessa localidade. São 2 produtos muito distintos, então, né? Um residencial com construção e o outro com um viés de incorporação e desenvolvimento urbano. Em 2019 é um ano que vem para o Brasil cheio de esperança, numa mudança de linha econômica e um conceito de liberdade econômica e empreendedorismo que provavelmente vai trazer uma grande melhoria para o país. Mas a verdade é que 2019 vai se arrastar. O país não existe enquanto nós não fizermos uma reforma da Previdência. Nós estamos quebrados, o país está quebrado, né? A má gestão dos últimos anos levou o país à falência. Os investidores estão ali esperando para ver se a gente vai arrumar o país ou se vai simplesmente ter que reconhecer que nós estamos quebrados. E isso passa por uma coisa, chama-se reforma da Previdência. Se nós conseguimos fazer uma reforma da Previdência com mais de 1 trilhão, como propõe o ministro Paulo Guedes, e conseguirmos mudar para um sistema de capitalização,
Eu acho que a transformação da economia brasileira será extraordinária, porque existe um potencial no país gigantesco. É um país grande, 210 milhões de habitantes, com indústria, com tecnologia, com gente para trabalhar, e que está tudo travado. Então a gente achou que já ia ter um ano de 2019 muito melhor. Eu não acho que ele vai ser tão bom, infelizmente, porque tem cara de que vai consumir o ano discutindo a reforma da Previdência. Essa reforma tem cara de que acontece no segundo semestre, ou seja, ela não muda tão rapidamente como a gente gostaria. Mas já existe um ânimo completamente diferente no ar. Já tem mais gente comprando, o ânimo com a economia é outro, os volumes de vendas começaram. A gente teve um ano passado bastante ruim, especialmente depois da greve dos caminhoneiros. Entre greve dos caminhoneiros e eleição, o país parou. E esse ano já vem com um espírito melhor. Mas a melhora real em termos de venda, economia, ainda se dá em alguns segmentos, em alguns produtos, ainda não aconteceu de verdade no mercado. E vai acontecer depois da reforma da Previdência, até porque não existe outra opção. Ou a gente reforma a Previdência, ou nós vamos ter um país quebrado, horroroso, sem poder pagar seus funcionários, é uma tragédia, prefiro nem discutir. E essa reforma da Previdência cria uma condição estrutural para que o país cresça 2, 3, talvez 4%, nem precisa tanto. Se crescer 2,5%, 3%, nós já vamos ter uma economia com uma força extraordinária. Então a gente acredita muito no país, mas tem que passar, tem que vencer essa etapa, tem que passar por essa reforma para podermos ter o país que os brasileiros merecem, né? Com emprego, com economia crescendo, com tecnologia, com gente para trabalhar. Sim, existe já, ainda estamos no começo, existe já uma transformação dentro do cenário imobiliário, ainda engatinhando, ainda nos primeiros passos, ainda não está com toda a força que poderia ter. Mas desde iniciativas de estruturas de financiamento e caminhos de fintech, e mesmo, por exemplo, financiamentos como o da Urbi, né? Urbi.me, que é um crowdfunding que eu já usei, ou ainda uma coisa que me parece bastante revolucionária, apesar de simples, uma grande ideia, o pessoal do Quinto Andar tem é uma nova tecnologia, é uma nova inteligência de mercado. E além disso, centenas de iniciativas de apps, ferramentas, novos controles. O próprio BIM, né, apesar de não ser uma novidade, ainda está crescendo, ainda é novo, ainda não está plenamente absorvido, ainda é conhecido por uma parte pequena do mercado. E essas tecnologias, então, elas se distribuem de muitas maneiras, tanto no sentido de tecnologia pura, de apps e inteligência e ferramentas de tecnologia, de software e outras variáveis, e até pesquisa de mercado, por exemplo, como também já vi iniciativas muito interessantes. Tem outras iniciativas na operação, né? Nós mesmos na Domus Populi temos uma tecnologia proprietária de construção com paredes pré-moldadas de concreto. A construção industrializada é uma tendência. Ela perde valor quando o mercado está muito devagar, sobra gente, a demanda está mais baixa, como foi o caso dos últimos anos, mas certamente o Brasil vai evoluir para uma maior demanda de industrialização dos processos produtivos, que é o que nós já fazemos na Domus e vamos continuar evoluindo nesse sentido. Então, tecnologia existe por tudo que é lugar e acho que vai continuar crescendo cada vez mais. A gente busca, vamos dizer, informações regulares do setor, então desde macro visão sobre demanda, a Fundação João Pinheiro no sentido de demanda de habitação popular, ou ainda a gente usa os próprios números do Sinduscom e da Cebic. Existe um bocado de pesquisa no sentido de entendimento de demanda. A gente sempre trabalha na Domus Populi e no Prado
Eu uso como referência sempre pesquisa de mercado. Eu acho que pesquisa de mercado custa, mas é o menor custo que você pode ter para dar segurança. Então, a informação qualificada faz toda a diferença. Aliás, né, tem um trabalho que vocês fazem muito interessante também, e eu sou fã da pesquisa como ferramenta para embasar as decisões. Eu diria ainda o seguinte: a intuição tem muito valor e ela é uma bela ferramenta, mas eu acho que ela tem que ser usada depois dos dados da pesquisa. Eu acredito, e isso também está comprovado, que as estruturas têm que estar montadas com uma conceituação de processos. Mas isso é a parte mecânica, e a estabilidade de processos, inclusive controle estatístico de processos, são ferramentas que eu dou muito valor. Mas no fim das contas, a qualidade da sua equipe é que faz toda a diferença. O comprometimento, a postura, a qualidade das pessoas, a sua qualificação técnica, obviamente, ela faz toda a diferença. E eu tenho a sorte de ter muito bons profissionais trabalhando comigo, e nós estamos sempre buscando esse aperfeiçoamento, e tem que sempre ter um balanço entre experiência, conhecimento e capacidade de executar, que é a primeira coisa e a mais importante, e a formação de novos talentos e novas capacidades, que é uma coisa que tem que estar andando em paralelo para a construção do futuro. Eu agradeço a Brain a gentileza de nos receber aqui, e vocês têm feito um trabalho muito legal. Parabéns.